Olá pessoal, nós vamos começar com a aula do gerenciador de processos, como registrar um processo arbitral e um processo de mediação conciliadora. Vamos começar aqui para cadastrar um requerente, nós vamos inserir aqui no sinal de mais, clica aqui, colocamos o registro do juiz mediador, no caso que está recebendo a parte requerente, né? Aqui. Vamos inserir, se é pessoa jurídica, o CPF, o CNPJ, pessoa física, o CPF. Aqui nós escolhemos, ele vai mudar a formatação do número do documento. Vamos colocar aqui o número do CPF. Obrigatoriamente tem que ter um número de documento para o requerente. Se colocarmos aqui um número que não é válido, na hora de salvar ele vai informar que é para inserir um CPF ou CNPJ válido. Então, no caso aqui, vamos colocar de novo. Fulano. Masculino. RG, data de nascimento. A profissão, aqui tem várias já cadastradas, mas se não houver aqui no cadastro, pode ser digitado. Um CPF, um CEP, quer dizer, o endereço, tem que estar completo os dados aqui para não haver problemas depois, tá? Não é obrigatório colocar um e-mail, mas ele dá, se tu não cadastra, na hora de salvar ele também vai te informar que é importante ter um meio de contato com a parte. Então, é sempre bom perguntar se a parte tem um e-mail para cadastro. Aqui nós cadastramos o preposto da empresa ou o representante legal da parte da pessoa física, se for o caso dela não poder comparecer à audiência. E aí nós vamos salvar. Salvo, está cadastrado, que fulano de tal. Nós vamos passar para o requerido. Aqui ele não vai ganhar nenhum número, ele vai ganhar o número agora quando cadastrarmos o requerido. Aqui em cima nós vamos colocar a matéria da ação. Nós vamos escolher, também tem vários já cadastrados, mas se for o caso de não estar aqui, nós podemos digitá-la aqui nesse quadro em cima. Vamos colocar aqui danos materiais.
Nem sempre o requerente tem todos os dados do requerido. Então, nem sempre nós vamos conseguir preencher todos os dados aqui, a não ser somente quando o requerido vier até a sede do tribunal ou da seccional. Mas o endereço ou CPF a pessoa ter, ou CNPJ teria que ter para nós podermos fazer a localização desses dados. Que eu informei anteriormente sobre o e-mail. Ele dá aqui um aviso de que é importante termos o e-mail para a gente poder se comunicar com o requerente ou com o requerido. Mas se for o caso da pessoa não ter, não tem problema, só colocar OK que ele sai. Preenchidos os dados do requerido, nós temos que verificar com a parte requerente se esse processo vai ser mediação conciliadora, que normalmente nós utilizamos para empresas que tem um número muito alto de processos, ou se vai ser pela mediação e arbitragem. No caso, se for pela mediação e arbitragem, nós vamos trocar aqui. Na mediação conciliadora, vocês vão ver aqui nos documentos que a documentação é diferenciada. Tem as cientificações, os cadastros, cientificações e depois aqui os termos para audiência. Se for o caso de ser arbitragem, ele não volta mais para a mediação conciliadora, ele vai até o final do processo pela arbitragem. Então, é o sim. Vocês vão ver, vamos salvar. Vocês vão ver agora que a documentação é diferente. Troca toda a documentação. Termo de declaração, aí nós vamos emitir o termo de declarações do requerente. Vamos gerar um aqui para vocês verem. Visualizando, acho que fica bem melhor o documento, né? Ele vai abrir direto no Word. Aqui ficou registrado o dia, a data e o horário que ele foi gerado. Ele já vai sair com os dados aqui com algumas informações. E vamos inserir as declarações do requerente. Vamos imprimir e então ele assina. Fecha. Importante fechar sempre o documento depois de utilizar. Vamos fazer a petição inicial, que nesse caso é o pedido da parte requerente. É o que ele quer. Também vai registrar aqui a data e o horário que ele foi gerado. Aí aqui nesse espaço, nós vamos digitar o que ele está requerendo nessa ação. No caso de danos materiais, o valor indenizatório. Colocou, digitou, imprimiu, ele assina também. Aqui ele vai assinar o termo de declaração de impedimento dos juízes.
se há ou não impedimento de alguém. Se houver, ele faz um X nesse quadrado, nessa opção, e escreve aqui embaixo os motivos. Se for o caso de não, nada tenho a opor, um X no primeiro item e assina embaixo. Após isso, nós vamos emitir a cientificação para o requerente. Para o requerido, desculpa. Para o requerido. Nesse caso aqui, esse modelo é para envio via correio. Aqui tem algumas informações. Aí aqui vai o endereço embaixo, bem bonitinho, para aquela opção de envelope de janela, né? Aqui no verso também vai algumas informações que o requerido precisa ter conhecimento sobre os procedimentos do tribunal. A impressão desse documento é frente e verso. Emitida essa cientificação, ela tem um prazo de 10 dias para retorno do requerido. Nesse caso, ela foi emitida hoje, dia 3 de novembro, e aqui em cima fica registrado o prazo para resposta. No caso, seria dia 18 de novembro. No caso de retorno dessa cientificação, se o requerido vier até o tribunal ou entrar em contato via telefone, e-mail, respondida, coloca a data e algumas observações que acharem necessárias aqui nesse campo aqui. Se for o caso do correio devolvê-la, tem aqui embaixo as opções para serem marcadas o motivo da devolução. No caso de respondida no prazo de 10 dias, nós marcamos a audiência e aguardamos a vinda do requerido para assinatura do termo de compromisso arbitral e também para pegar suas declarações. Se for o caso de não respondida nesse prazo, nós emitimos a segunda e depois, no meio do prazo de 10 dias, se for o mesmo caso, a terceira cientificação via AR, ou pessoalmente, se for o caso, tá? O requerido, se ele compareceu ao tribunal, nós vamos, com a cientificação, nós vamos terminar de preencher as informações faltantes. Se for o caso dele ter um advogado, ele aqui nesse campo aqui embaixo. Vamos colocar aqui no caso que ele tem. João OAB aí os documentos vai sair com o nome do advogado. Pegamos todos os dados faltantes. Do requerido, vamos colocar aqui e-mail. São números fictícios, não existem esses números aqui no Rio Grande do Sul. Salvar. Nós vamos nos documentos, aqui no ícone do Word, nesse botão.
Vamos emitir as declarações do requerido. Vamos digitar aqui, ó, as declarações do requerido, ele assina, o advogado assina. Saiu aqui as informações do advogado. Nesse caso, ele também vai assinar o termo de declarações de impedimento dos juízes mediadores, a notificação com o dia da audiência e o termo de compromisso arbitral, que esse aqui nós vamos marcar a primeira audiência. Requerido chegando aqui, nós vamos marcar a audiência, conforme as disponibilidades de ambas as partes. Vamos colocar aqui dia 5 de dezembro, às 14 horas. Vamos inserir. Vejam que aqui embaixo, nos juízes mediadores, não está habilitado para inserir. Assim que for inserida a audiência, ele vai habilitar aqui para nós colocarmos a câmara, que vai ser escolhida posteriormente. Inserida a audiência, nós vamos aqui nos documentos, novamente, vamos gerar o termo de compromisso arbitral. Não pode faltar nenhuma informação, podem ver que está completo. Aí o requerido vai assinar, vai rubricar a primeira folha e vai assinar aqui. E no dia da audiência, pode ser o requerente assina também. Quando o requerente compareceu ao tribunal, ele abriu ação e teria um valor. Acabei passando por essa parte. No caso, o valor da causa aqui na barra financeiro, nós vamos colocar aqui R$10.000, por exemplo. Esse é o valor inicial. A audiência está marcada, ele vai levar a notificação com a data da audiência e o horário. Data e o horário aqui. Vai assinar, alguém do tribunal assina, em 2 vias, uma fica assinada e a outra ele leva assinada pelo responsável no tribunal. O juiz plantonista. Após isso, nós vamos emitir a notificação para o requerente. Nós vamos imprimir também em 2 vias. Vamos comunicá-lo que já está marcada a audiência para que ele venha aqui receber o documento com a data e o horário. Ele assina uma via que fica e a outra ele leva assinada por alguém do tribunal. Após isso, nós vamos então nomear os juízes mediadores, conforme as disponibilidades das câmaras, né? Vou colocar qualquer um aqui. Na arbitragem,
a câmara permanece a mesma até o final, a não ser que ocorra algum fato que há extrema necessidade de troca, mas é muito difícil, normalmente permanece a mesma câmara até o final. Composta a câmara, nós vamos então vamos fazer aqui o aceite, não, a nomeação. Nomeando a câmara. Após o aceite, vamos convocá-los, eles vão comparecer, vão assinar. Aí eles assinam aqui, colocam a data. E aguardamos o dia da audiência. Chegado esse dia, nós temos que estar nessa tela, vamos estar nessa tela, com a data selecionada, e vamos fazer a ata. Vejam que aqui tem vários modelos, se for empresa, se for pessoa física, com advogado, sem advogado, e vocês vão escolher a ata apropriada para a mesa que está posta. Vamos gerar. Só para vocês verem como é que é. Ó, já sai com todas as informações que nós cadastramos lá no início. E a partir daqui nós vamos digitar o que vai sendo dito durante a audiência, o que for dito que seja importante, né? Terminada a audiência, se houve acordo, colocamos que eles terão prazo conforme está estabelecido na Lei 9.307 para retirada da sentença homologatória do acordo. Aí nós vamos registrar aqui no gerenciador que ela foi homologatória, que vai sair uma sentença homologatória desse acordo. Se for o caso de não terem chegado a um consenso, nós vamos marcar então uma nova audiência. Nós vamos aqui, ó, nova audiência. Vamos inserir uma nova data aqui no sinal de mais. Ele vai abrir aqui, ó, audiência número 2. Chegou a audiência aqui, ela vai ficar aqui, colocamos novamente a mesma câmara. Se houver acordo nessa audiência número 2, nós colocamos aqui homologatória, se for o caso de não, e se houver mais uma audiência, coloca novamente aqui nova audiência e inserir a nova data. Se for o caso de não houver mais audiências, nós vamos colocar aqui a arbitral e vamos para a decisão, também no prazo estabelecido em lei, que acredito seja 90 dias. E aqui, nos documentos, tem todos os modelos de tipos de sentenças, com advogado, sem advogado, empresa.
pessoa física, homologatória e arbitral. Todos os modelinhos. Aqui no documento de encerramento existem as certidões, né? E o termo de encerramento, certidão de trânsito julgado, após o prazo de 5 dias do recebimento da sentença, se não houver nenhuma manifestação, nós emitimos essa certidão e o termo de encerramento do processo. Ok, vamos para a parte financeira. Se encerrou com acordo, se for o mesmo valor, coloco aqui. E o valor dos honorários, R$1.000, que tem que estar colocado na ata e na sentença também. Se for o caso de parcelar, coloquem aqui, ó, no parcelado, ele vai abrir uma telinha para colocar as parcelas e as datas de vencimento. E ele vai, então, diminuindo aqui. Vamos colocar aqui para vocês verem em 2 vezes. R$500, dia 10 de janeiro. Mais. Ele diminuiu aqui embaixo. Colocar a última parcela, ele vai zerar ali. Restante 0, colocado aqui. Notem que aqui em cima tem a data que foi aberto o processo. Aqui ele vai se dar por encerrado quando nós registrarmos aqui, se ele for arbitral, ele vai encerrar, ó, apresenta a informação que ele vai ser encerrado e ele encerrou o processo. No financeiro, ele só vai encerrar após o pagamento da última parcela. Ó, encerrou. Aqui ficam as datas registradas. Esse é o processo arbitral. Qualquer dúvida, nos mandem por e-mail que nós vamos solucionando conforme o envio de vocês.